Glória a Deus. Queridos e queridas que estão conosco nessa noite, eu venho aqui para estar com vocês, em função da nossa impossibilidade de estarmos juntos, né? Por causa da situação que estamos vivendo, conhecimento de todos. Então eu venho aqui para meditar um pouco convosco na Bíblia Sagrada, né? E ao mesmo tempo nos revermos aqui, ainda que virtualmente, né? Para a gente matar um pouco a saudade enquanto nós não temos permissão de estar juntos. Quero ler um texto da Bíblia Sagrada para estar meditando com os irmãos nessa noite, tá bom? Deus abençoe, irmã Solisvânia Campos, minha prima, um abraço, minha filha, que Deus te abençoe. Vamos ao livro de Provérbios, é o texto que me veio à mente nessa noite, no decorrer do dia, atendendo ali na nossa igreja. Eu tive a oportunidade de estar meditando na Bíblia Sagrada e esse texto me chamou a atenção. Esse texto me chamou a atenção. Pastor Ronaldo está dizendo que está com saudade dos cultos. É verdade, pastor, eu estou junto com o senhor. Também estou com muita saudade, né? Mas logo, logo nós estaremos participando juntos ali do nosso momento de comunhão e será a bênção de Deus para as nossas vidas. O texto sagrado diz o seguinte, registrado em Provérbios, no capítulo de número 25 e o versículo de número 28. O último versículo do capítulo 25 do livro de Provérbios. Apenas um verso. Irmão Rubens está conosco também. Pastor Rubens, um abraço, meu filho. Irmã Silva Cardoso, lá do estado, cidade de Belém, do estado do Pará. Deus abençoe, irmã Silvia. Diz assim a Bíblia Sagrada: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Eu estou utilizando a Bíblia, a Mensagem, uma Bíblia em linguagem contemporânea. E esta versão registra exatamente o que foi lido desse texto. Irmã Gláucia está conosco, Deus abençoe, irmã Gláucia. Um abraço à senhora, a irmã Edmar e a toda a sua família. Senhoras e senhores que estão conosco aqui, o texto de Provérbios, a partir do versículo de número 15 do capítulo mencionado nessa noite, ele vai falar exatamente sobre os problemas ou os defeitos de uma pessoa sem autocontrole. Um abraço, Ednalva, Paraíso, minha prima, o Jackson, um abraço a toda a sua família aí, viu? Deus abençoe. E no fechamento desse capítulo, o escritor registra exatamente. Quem não ia, ele faz aqui uma comparação com algo que deixa muito claro a condição vivida por alguém que não tem autocontrole. Aliás, o autocontrole é
uma das particularidades da vida cristã, né? Quando nós lemos lá na Bíblia a instrução sagrada sobre o fruto do Espírito, nós vamos enxergar ali, um registro de que um dos componentes do fruto do Espírito é exatamente o autocontrole. Lá vai dizer domínio próprio, né? Domínio próprio. Mais do que nunca nós estamos vivendo um tempo em que o autocontrole ou domínio próprio precisa ser exercido, especialmente por nós, evangélicos, ditos cristãos, né? Se nesse momento nós nos desesperarmos, se nesse momento nós não tivermos condição de nos controlarmos, nós estaremos fadados a enfrentar dificuldades, né? Fadados a enfrentar dificuldades. É necessário que o cristão tenha na sua vivência prática cristã esse atributo do autocontrole, do domínio próprio. Porque se nós não trabalharmos isso de forma plena na nossa vida, nós terminamos por praticar atos e nos envolver com fatos que podem nos trazer prejuízos amanhã. Então a nossa reflexão nessa noite é exatamente essa: que nós mantenhamos na nossa vida o autocontrole. Não vamos perder o controle da situação. Não vamos nos deixar levar pelos sentimentos. Não. Porque nessa hora de crise, e com as decisões políticas que estão sendo tomadas, porque o que nós observamos, e é bem verdade que nós não somos ninguém para fazer uma análise mais apurada dos fatos, mas com base no pouco conhecimento que temos, na vivência da vida, né? Aprendendo com as pancadas da vida, o que nós estamos vendo aí, observando, é que a situação em que se vive, ela vai muito além de uma proliferação de doença física. A gente está observando que para combater uma doença, os grandes líderes, os governantes dessa nação, eles estão tomando medidas que vão muito além da questão do cuidado da saúde do povo. Nós estamos assistindo aí de forma triste decisões políticas sendo tomadas, jogos políticos sendo jogados, em detrimento do sofrimento do povo. Eu estou vivendo isso aqui na minha região. Em relação aos irmãos da nossa igreja, até que não, porque graças a Deus, Deus deu a eles uma condição tranquila de sobreviverem. Mas pessoas, especialmente não evangélicas, aqui da nossa região, têm nos procurado continuamente, expondo as suas dores, as suas aflições, a sua dificuldade.
É o pai de família que está preso em casa com os seus filhos e que já não tem mais alimento na mesa para oferecer às crianças. E não tem recurso, não tem reserva e está padecendo. Mas essas coisas, elas não cabem a nós, não é? Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. E se alguém está se aproveitando de alguma situação para brincar com aquilo que é sério, com certeza essas pessoas serão tratadas por Deus. Que Deus tenha misericórdia deles e que Deus tenha misericórdia de nós. Porque decisões políticas que estão sendo tomadas no alto escalão ou tomadas nos altos escalões, elas impactam de forma direta todos nós, todos os cidadãos, especialmente aqueles com condições financeiras menos favorecidas. E o que termina é o sofrimento desse povo. Mas Deus vai ter misericórdia de nós. É preciso que nós entendamos que sofrimento é coisa natural para crente. É coisa natural para crente. Nós precisamos entender que sofrimento, conforme nós tratamos ontem, é a oportunidade que temos para adorarmos o nome do Senhor Jesus, né? Portanto, não perca o autocontrole. Se controle, tá? Se controle. Segura as pontas. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Eu vi alguns pastores preocupados aí, as igrejas estão fechadas e como é que vai fazer? E vamos aguardar o decreto do governador que tem vigência até o dia 19, aqui em Goiás em especial. E outros diziam, poderiam abrir pelo menos as igrejas, né? Era importante que as igrejas estivessem abertas, talvez sim, né? Mas de que adianta as igrejas estarem abertas se os nossos irmãos estão morrendo porque não podem trabalhar, não podem cuidar da sua casa, não podem cuidar da sua família, né? A situação é constrangedora, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós que somos cristãos, nós que temos uma orientação, e a nossa orientação é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. É o livro que nós temos como referência para a nossa vida. Nós precisamos manter o autocontrole. Manter o autocontrole. Nós não podemos deixar que a ausência de controles nos faça perder a batalha. Eu ainda confio em Deus. Eu ainda acredito que Deus está conosco. Ele está com a igreja. Se algum governante está fazendo alguma coisa de errado, e na nossa convicção, talvez está havendo exageros aí, eles terão a resposta no tempo certo, na hora certa, né? A sociedade, o povo saberá dar a resposta necessária que eles precisam. As suas ações, os seus atos, serão julgados por todos nós em um momento posterior. Nesse momento em que nós estamos vivendo, vamos manter o autocontrole. Não vamos nos desesperar. Não vamos nos desesperar. Porque se nós desesperarmos, nós vamos perder a razão, não é? Estamos assistindo aí muitos suicídios, pessoas se matando, pessoas desesperadas, pessoas se escabelando por causa dessa situação. Não, queridos. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar em Deus. O texto que lemos registra: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas.
é preciso manter o autocontrole nesse momento de crise. Uma casa com portas e janelas caídas significa que não há segurança. Que segurança tem uma casa que as portas e as janelas estão caídas? Qual é a segurança que esse espaço físico dá? Uma casa que as portas e janelas estão caídas, ela está exposta. Se ela está exposta, ela não traz segurança. Se ela não traz segurança, ela não traz tranquilidade aos moradores. Você teria coragem de morar ou de dormir em paz e em sono profundo em uma casa em que as portas e as janelas estão caídas? Teria? Pois é. Assim é comparado o homem que não tem autocontrole. Essa comparação, ela não é minha, ela é bíblica. Né? Uma casa com portas e janelas caídas, ela gera medo, pavor. Uma casa que não tem portas e janelas, ou que as portas e janelas estão caídas, ela gera insegurança, angústia. Ela nos causa medo. Ela nos causa medo. Por isso, meus irmãos, vamos manter o autocontrole. Porque uma pessoa descontrolada é uma pessoa que não tem segurança. Ela não tem segurança para si e ela não gera segurança para os outros. Uma pessoa que não tem autocontrole, ela gera pavor nas pessoas. Ao invés de gerar paz, ela gera angústia. Ao invés de gerar segurança, ela gera insegurança. E nós precisamos gerar segurança nas pessoas. Nós somos objeto de segurança. Se você, aí na sua casa, é alguém que gera medo, pavor, insegurança, angústia, que não traz tranquilidade, que tipo de pessoa você é dentro do seu lar? Tá? Nós precisamos ser a segurança da nossa casa. Tá? Então, vamos gerar paz. Vamos gerar segurança. Vamos gerar controle. Nós precisamos ter o controle da situação. Nós precisamos controlar a situação. É bem verdade que o medo está aí, o pavor está aí, a angústia está aí à porta, mas nós não podemos nos descontrolar. Nós precisamos segurar as coisas. Precisamos segurar as pontas. Tá bom, pastor Sebastião? Segura as pontas. Maria Luísa, segura as pontas. Pastora Aparecida, segura as pontas. Não desista. Não pule do barco. Mãe Divina Doirado, por mais complicado que esteja a situação, segure as pontas. Não perca o controle das coisas. João Carlos Barreto, não perca o controle das coisas. Irmã Maria Helena, não perca o controle das coisas. Irmão Cícero Eustáquio de Amorim, que está lá nos Estados Unidos, um abraço, irmão Cícero. Mantenha o controle das coisas. Porque uma casa que tem as portas e as janelas no seu devido lugar, ela gera conforto, ela gera tranquilidade, ela gera segurança, ela gera paz. A gente consegue dormir com tranquilidade. E é isso que nós precisamos gerar nas pessoas que estão ao nosso lado. Quando alguém não consegue se controlar, ele gera em si e nos outros atitudes comportamentais que terminam por trazer problemas ainda maiores. Nós estamos enfrentando uma pandemia e algumas pessoas que não conseguem ter autocontrole estão se matando, se suicidando. Problema que gera outro problema. Né? Então, queridos, que Deus possa
aumentar o autocontrole na sua vida, na sua casa, na sua família. Que Deus possa aumentar o autocontrole no seu lar. Pastor Moisés Ribeiro Alves, meu primo, um grande abraço. Gabriel Fernandes, que Deus abençoe você. Paz do Senhor. Manter o autocontrole é conservar-se dentro dos limites estabelecidos. Conserve-se. Guarde-se. Controle as suas emoções. Controle as suas emoções. Controle os seus pensamentos. Pastor, não dá para controlar os pensamentos? Dá. Dá para controlar. Eles vêm à sua mente, mas dá para você se livrar deles. Tem pessoas que, quando os maus pensamentos chegam à sua casa, chegam à sua mente, eles ficam dando vazão aos maus pensamentos. E esses maus pensamentos terminam por agigantar-se dentro das pessoas e gera o descontrole emocional, descontrole físico, descontrole psicológico. E esses problemas gerarão outros problemas. Uma casa com as portas e janelas caídas não é apenas um lugar de insegurança. A porta caída e a janela caída é um problema que vai gerar outro problema. É um problema físico que vai gerar um problema psicológico, do medo, do pavor. Que Deus te abençoe. A Maria Luísa está confessando aqui que é uma pessoa que tem o autocontrole, mas que tem vivido muitas angústias nesses dias. Mas Deus vai nos dar a vitória, Maria Luísa. Vai nos dar a vitória. Marcelo Apoliana, Deus vai nos dar a vitória. Mantenha o autocontrole. Você é a segurança da sua casa. Você é a segurança do seu lar. Você é a segurança do local aonde você está. Foi Deus que te colocou aí. Você é o refúgio da sua família. Mantenha o autocontrole e gere para si mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor, repito, segurança, paz, tranquilidade. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Pastor, e como que eu vou manter o autocontrole nessa situação difícil que eu estou vivendo? Você não está sozinho, querido. Você não está sozinha, querida. Você esqueceu que você é filho da promessa de Deus? Que você é filho de Deus? Deus está contigo. Ele vai te dar vitória. Você não é um filho sem pai. Deus está contigo. Sarinha, um abraço para você. O pastor está com barba, mas ele vai tirar esse negócio. Honra receber aqui o pastor Gilmar Brito, coordenador do Ministério Fama. Um abraço, pastor. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. É um grande companheiro que eu tenho. Mantenha o autocontrole. Segura as pontas aí na sua casa, segura as pontas aí no seu lar. Viu, Hugo? Não desiste não, meu filho. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. E ainda que as coisas ficarem mais difíceis aqui, ainda que os problemas se agigantarem ainda mais, sabe o que nós vamos ter que fazer? Descansar em Deus. Deixa Deus tocar o barco. Deixa Deus tocar o barco. Porque com a nossa força nós não vamos conseguir fazer nada mesmo. Eu me lembro bem de um personagem bíblico chamado Jonas. Esse moço recebe uma missão para ir para um local, ele resolve ir para outro, resolve fugir da missão. E ele compra uma passagem, entra no navio, era o meio de transporte da época. E ele vai lá
para o porão do navio descansar. Deus abençoe, missionária Irene, um abraço, irmã Lourdes Amorim, um abraço. Um abraço, irmã Lourdes, lá nos Estados Unidos. O povo aqui do Colorado está com saudade da senhora. Tá? E esse moço chamado Jonas, então, ele vai lá para o porão do navio, pega um travesseiro e vai dormir. De repente, um temporal se levanta, os responsáveis por aqueles navios começam a ficar preocupados, né? E aí começam a pegar tudo que tem e começam a jogar fora, né? Pensavam eles o seguinte: o navio está muito cheio. Ian, um grande abraço, meu amigo, Deus te abençoe. Tiago, Marcos, Danilo, um abraço. E as pessoas estão ali e eles começam a pegar as coisas, as suas coisas, e eles começam a jogar fora, jogar no mar. Na cabeça deles e na ideia deles, ele dizia o seguinte: o navio está muito pesado, a vida está pesada demais. Eu vou começar a jogar fora as coisas para ficar leve o navio e assim nós vamos conseguir chegar à margem. Eles jogam todos os seus pertences, as suas compras, os objetos que eles estavam transportando, eles jogam, lançam ao mar. E mesmo assim as coisas não acontecem. O mar não se acalma. E a Bíblia diz que o Jonas está dormindo lá no porão, bem tranquilo, despreocupado com o que estava acontecendo. Ali me mostra duas cenas. A cena de Jonas, que está tranquilo, e a cena dos outros que estão desesperados e jogando tudo fora. Quando eles descem ao porão do navio, que se deparam com esse moço lá, dormindo, eles chamam a atenção desse moço. Diz: rapaz, espera aí, tu não está entendendo o que está acontecendo, não? O mar está bravo, nós já jogamos tudo fora. E você está dormindo? Jonas falou: eu sei o que está acontecendo. Pastora Marta, um grande abraço. Eu falava da questão do autocontrole, né? Jonas então acorda, e quando ele acorda, ele diz: olha, o problema sou eu. Se vocês me lançarem ao mar, o mar vai se aquietar e as coisas vão acontecer, vai dar tudo certo. Eles obedecem a Jonas, o lançam ao mar e o mar se acalma. O mar se acalma. Que nós não possamos fazer parte do grupo daqueles que se desesperam diante das situações. Bem-vinda de volta, Alessandra. Que nós possamos fazer parte daqueles que deixam Deus estar no controle da situação. Tá bom? Que Deus te abençoe. Mais uma vez, mantenha o autocontrole. Segure as pontas. Creia que Deus está conosco. Creia que vai dar tudo certo no nome de Jesus. No nome de Jesus, vai dar certo, vai dar certo. Nós seremos vencedores e vitoriosos.